Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI e hoje nós vamos falar da XPLG11, tá? Mais um fundo imobiliário, né? Voltando a falar de fundos imobiliários. Semana que vem eu pretendo falar de ações no exterior, né? A gente está sempre fazendo essa mescla, né? Primeiro eu comecei falando muito de small cap, fiz Investor Day, tem várias playlists aqui no canal, né? Falando de empresas pequenas. Comecei a falar de algumas empresas maiores, empresas no exterior. E agora falando de fundo imobiliário, large cap, estoque, né, de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada, mas vídeos um pouco mais curtos, né? Então vamos lá, falando da XPLG 11, do último relatório gerencial, né? Então a gente não vai entrar em todos os detalhes do fundo, mas é um fundo aí gerido pela XP, então a gente sabe que é uma... Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, porque eu acho que a câmera não está muito boa, peraí. Então a gente sabe que... Opa, essa não é a câmera que tá boa não, é a bolinha aqui. A gente sabe que é uma instituição aí reconhecida, né, XP. A XPLG é um dos maiores fundos do Brasil, tá? No top 10 aí de fundos imobiliários grandes, né? Então, geralmente fundo imobiliário de galpões, de lajes, eles têm que gastar um dinheiro para construir ou para comprar esses galpões. Mas depois de algum tempo, eles vão e vendem o galpão, né? A gente chama isso de reciclagem de imóveis e compra outro. Os galpões têm contratos longos, né? Então a gente vai ver aqui que o objetivo é aquisição e exploração comercial. Então, a exploração comercial se dá através dos aluguéis, normalmente fundo imobiliário, mas os fundos de galpões têm uma dinâmica bem diferente de fundo, por exemplo, de papel, de fundo de shopping, que é só receber o provento, né? De papel é muito mais diferente, né? É um fundo antigo, né, de 2018, então a gente vê que tem um tempo aí longo de casa, patrimônio líquido bem grande, né, 3,5 bi, né? Então esses fundos imobiliários que têm patrimônio grande, o preço sobre o valor patrimonial até faz algum sentido, tá? Agora, usar essa métrica para qualquer fundo imobiliário, igual a gente vê muito investidor fazendo, não faz tanto sentido. Aqui tem uma DREzinha dele, taxa de administração bem baixinha, tá? 1% ao ano, né? Mas também tem uma taxa de performance. Essa taxa de performance que, claro, se o fundo estiver performando bem, estiver crescendo os proventos, estiver comprando bons imóveis, que a taxa de retorno desses imóveis está crescendo, né? A gente chama de cap rate, né? Você pagou 100 mil no imóvel, consegue 10 mil de retorno, você está conseguindo ter um cap rate de 10%, 10% em relação ao que tu pagou, né, em aluguel. Vale a pena, tá? E a gente vê que o benchmark dele é IPCA mais 6. Então, se o fundo estiver performando IPCA mais 6, pô, é um retorno bem interessante. É isento de imposto, né, o rendimento de FIIs, deve continuar assim, né, a ação que deve ser impactada aí provavelmente com reforma tributária. Eles até falam um pouquinho de tributação, ó. Mas aqui é para quem tem muito dinheiro. Vamos lá, aqui tem alguns gráficos, é até melhor do que a gente vê a DRE ali em tabela. Muita gente até se assusta porque não está acostumado a fazer essa análise. Então a gente vê que a boa parte é receita com locação, né? Eles têm também resultado aqui de cotas de FII e ganhos e perda de capital, que seria vendas dos imóveis, ou até ganho com compra, com valorização de cotas de FIIs, tá? Mas a gente vê que o grosso é receita com locação. Tem um pouquinho de LCI, renda fixa, mas é bem pouquinho, né? E o resultado aqui a gente vê aqui, em alguns momentos até deu uma oscilaçãozinha, mas o fundo, como vem fazendo um caixa ao longo do tempo, né, às vezes eles até conseguem distribuir acima do resultado, mesmo com essa oscilação aí. Claro que com o mercado em queda, acaba influenciando todo o resultado do fundo, né, por conta de alguns padrões, mas a gente vê que é um fundo bem estável, a rendimento teve uma leve oscilação para baixo, por conta do momento atual do mercado e tal, mas é um fundo bem interessante, que eles botando aqui o valor da cota. Então a gente vê aí que é super tranquilo, liquidez do fundo também, bastante liquidez, né? Aqui está falando valor de mercado, então fundo bem abaixo do patrimônio líquido, né? A gente viu. No caso de um fundo de qualidade com a XPLG, isso daqui já pode mostrar que é um indicativo que está barato, tá? Mas a gente sempre gosta de fazer um valuation baseado no fluxo de caixa, né? Que são os recebíveis, os aluguéis, no caso dos fundos imobiliários para daqui a 5 anos, no caso de empresas é a receita, né? Contas a receber, né? Não é só fazer análise assim isoladamente de patrimônio, tá? Apesar que pode ser um bom indicativo sim. A gente vê que nos últimos 12 meses o patrimônio era até um pouquinho menor, tá? 3,3, eles até aumentaram o patrimônio. Então é um sinal que a gestão está investindo nesse momento, comprando barato, né? É o que a gente deveria fazer, eu estou fazendo, né? Mas muitas pessoas ficam desesperadas com bolsa, não tem experiência, comprando barato para quando tiver uma valorização,
você teu patrimônio dobra, triplica, tá? E isso acontece muito, tá? Só que às vezes demora. A Bolsa de Valores é um lugar de você investir esperando prazos longos, né? Muitas vezes acima de 10 anos. É claro que em 5 anos em diante a gente já consegue ver um retorno favorável. Então aqui eles até botam um pouquinho falando da TIR, né? A TIR é a taxa interna de retorno, né? E aqui geralmente é com base no fluxo de caixa, considerando os rendimentos mensais, que são os aluguéis recebidos, né? Então eles botam aqui um pouquinho falando que a TIR dele é ao ano. Cadê? Eles botaram aqui não? Aqui nesses meses eles não botaram não. Tem um 9zinho aqui explicando, cadê? Taxa analisada, retorno negativo. Ah, porque eles tiveram retorno negativo, tá, é certo. Como eles tiveram retorno negativo, acaba que a TIR ficou negativa, eles aí ocultaram. Nesses meses, né, teria que olhar os relatórios anteriores, mas normalmente tu consegue ver aqui e tal. A gente vê que o fundo tá barato, assim, até por conta dessa questão. O desempenho aqui, o valor de mercado. Quando você bota na conta os rendimentos, tá? O pessoal às vezes olha só valor de mercado, só cotação. Isso aqui é um grande erro. A gente que tem um serviço aqui de carteira recomendada, de análise de ativos, de valuation, que eu como analista de valores imobiliários credencio esse serviço, tá? Tem o link na descrição do vídeo, a gente inclusive está gerando agora no final do ano relatório de rentabilidade. Quando a gente bota os rendimentos na conta, olha só como que o fundo cresceu, tá? Então o fundo estaria aqui bem próximo do IFIX. Tá? Em alguns momentos a gente vê que ele dá pico e tal. Então, se considerar o rendimento na conta, a rentabilidade não fica tão ruim. O problema é que o pessoal gasta o dinheiro todo que cai na conta, não reinveste o valor e só fica olhando a cotação caindo. E aí, cara, não adianta você investir sem conhecimento, tá? A gente vê que o fundo não estaria tão mal não, tá? Se considerar para a rentabilidade os rendimentos. Aqui por classe de ativo, a gente vê que basicamente é imóvel, tem um pouquinho, 1% de cota de outros FIIs e aplicações financeiras, tá? Os contratos, majoritariamente atípicos, né? São contratos muito seguros. Se o inquilino tem 10 anos de contrato, 5 anos de contrato e rompe hoje, ele tem que pagar os 5 anos, tem que pagar os 10 anos, tá? No típico, não é tão seguro assim, mas normalmente esses fundos grandes costumam exigir uma garantia, tá? Dos inquilinos, mesmo sendo um contrato típico, não são inquilinos qualquer, inquilinos que colocam contas a receber, coloca patrimônio como garantia, tá? Tem um pouquinho do portfólio, então a gente vê que são muitos inquilinos bons, né? Renner, Mercado Livre, Pão de Açúcar nem tão bom, né? Teve alguma dificuldade, Mobile, B2W, acho que faz parte do grupo americano. Né? Tem alguns inquilinos que não são tão bons, né? Americanas, Via Varejo, tá? Mas a gente vê que outros é 43%. Que a gente vê que é muito focado em varejo, então você acaba tendo esse varejão acaba precisando de galpão para armazenar estoque, tá? Então, por mais que seja empresas aí passando por dificuldades, dificilmente eles vão, não, vou fechar o meu galpão. Aí a empresa vai parar de funcionar de vez. Quando a empresa entra em falência, no caso de uma Americanas, no caso de uma Via Varejo, entrou em recuperação judicial, não quer dizer que ela vai parar de funcionar. A recuperação judicial é um instrumento para ela postergar o pagamento de dívidas, tá? Postergar o pagamento aos credores. Mas ela não para de funcionar. Tu não vê um monte de empresa em recuperação judicial funcionando. Então, assim, não é por conta disso que eles vão se prejudicar aqui em 61%, tá? Mas é um fator de atenção, tá? Tem um risco aí implícito. Mas fundo imobiliário não é arriscado, igual essas empresas não, tá? Aqui um pouquinho da atualização dos contratos, né? Então, às vezes tem um vencimento, um reajuste, revisional dos contratos. Tem reajuste e revisional fundo imobiliário, né? Eu tô sempre falando disso. Revisional tem uma data certa e reajuste eu acho que é anual, né? Aí tem o ano que tem o reajuste aqui, que seria essas atualizações. Não é isso? Esse númerozinho 10? Não sei onde que tá falando aqui. Esse aqui é o tempo médio do contrato, então os contratos aí de 5,7 anos em média. Vencimento 51% depois de 2029, então tá bem seguro. E em 2026 que vai ter um vencimento um pouquinho maior, então a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Com esse percentual aqui de 2026. Mais um pouquinho, composição física de área construída, tal. Vacância física sob controle, já ficou um pouquinho mais alto, mas também não é nada demais. Mas chama atenção, né? 3,4%, 3,2%. É diversificado, né? Bastante diversificado. A gente vê que tem um percentual grande aí em São Paulo, como sempre, mas tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal. E até lá no Nordeste, Pernambuco. Vamos passar mais um pouquinho mais rápido. Aqui falando dos ativos, eu acho que foi isso, né? Aí falando aqui uma obra que eles estão fazendo lá em Minas Gerais. Essa região daqui é uma região... Esses galpões normalmente tem uma saída para rodovia, para entrega para o país inteiro, né? Porque tem que ter uma distribuição rodoviária para entrega dos produtos, né? Até para distribuição para as lojas, né? Por conta do estoque. E essa região daí extrema, Minas Gerais, é muito utilizada para isso. Então eles estão aqui com algumas obras.
Parece que está bem avançada as obras, né? Tem uma parte aqui para fazer. E esse aqui é detalhamento do fundo. Tem mais o que aqui? Cronograma de recebimentos. Então tem um caixa aí de 255 milhões, é isso? 255 milhões. Tem uma parcela de aquisição aqui de... Opa, não consigo marcar aqui não. 128 milhões. Uma venda aí que eles fizeram. Nada demais, né? Não tem, parece que não tem... Falando de alavancagem aqui não, né? Nesse relatório gerencial tem. Há contas a pagar. Não é uma conta a pagar muito grande, 414 milhões. Sob controle também, a alavancagem, parece, do fundo. Então, assim, um fundo muito interessante, tá, pessoal? Um fundo grande, para quem tem interesse em montar um portfólio agora de FIIs, não só de FIIs, né? A ação está muito barata, o exterior que agora está dando uma alta boa, exterior inclusive está segurando a minha carteira, né? Minha parcela de investimento no exterior dobrou, enquanto que aqui no Brasil sofrendo muito, a gente sabe, por conta do governo atual, principalmente, mas movimento macroeconômico também. Mas esse é o momento ideal para montar uma carteira de FIIs, porque os FIIs normalmente não oscilam tanto igual ações, tá? Porque eles não pegam dívida direto em bancos, eles podem até fazer uma alavancagem que é um pouco diferente. Mas nesse momento atual os FIIs estão caindo bastante, então botar um XPLG 11, montar uma carteira com ele, com outros ativos assim de boa qualidade, acho que é um momento bem interessante, tá? Então pelo vídeo de hoje foi isso, espero que vocês possam ter gostado. Peço para vocês me apoiarem aí, deixando like, se inscrevendo no canal, seguindo nossa página no Instagram. Meu amigo Abinael também, que é meu parceiro. E tem o link na descrição do vídeo se vocês tiverem interesse no nosso serviço, inclusive com valuation e análise do XPLG11. Então, forte abraço a todos.